As metas do PNE, a gente já aqui a meta 18, tem a meta de melhorar o piso. E a outra meta, que são as carreiras, né? Ou seja, não basta o piso. O piso só tem sentido se for vinculado à carreira. A carreira é exatamente o quê? Para organizar. Professor com graduação ganha X. Com pós-graduação, X mais Y. Com doutorado, X mais Y mais Y. Ou seja, a questão da meritocracia, né, e do incentivo e da valorização, né, dos profissionais. Pode passar. A meta 19 é a questão da gestão democrática, que significa os conselhos, significa a questão das eleições diretas para diretor, né? Isso é uma meta que vai também provocar um intenso debate, porque o fato é que, na maioria das escolas por esse país afora, diretor de escola continua ainda sendo moeda de troca, diretor de escola ainda continua sendo escolhido de acordo com a carteirinha de filiação partidária que ele tem, e nos locais onde existem, fruto de muita luta, como foi no município de Natal, foi da minha época, Luiz Carlos, quando Garibaldo ainda era prefeito, o Estado também, fruto de muita luta, nos locais onde existe, a categoria está sempre alerta, porque aqui e acolá querem inventar uma moda, né, Aristeu? De retrocesso, né? Pelo contrário, nós temos mais é que aperfeiçoar. Claro que eu quero aqui deixar muito claro que, para ocupar a função de diretor de escola, assim como do professor, do orientador, do supervisor, é necessário ter preparo profissional. Portanto, é necessário a gente não abrir mão da questão do mérito, do preparo, da identidade profissional. Mas é necessário também a gente levar em consideração o outro lado, que é da liderança, da capacidade do diálogo, da habilidade para lidar com a escola como um todo, com a comunidade. Ou seja, né, ninguém melhor para opinar sobre quem vai dirigir aquela escola do que as próprias pessoas da escola, os pais, os alunos, os funcionários e os professores. Bom, e por fim a meta 20, que é a meta do financiamento. Aqui é o grande debate. Porque, veja bem, tudo muito bonito, né? Colocar as crianças de 0 a 3 na escola, tendo em vista que 80% das nossas crianças de 0 a 3 estão fora da escola. Grande desafio. Colocar, repito, as crianças de 0 a 3 na escola, e escola boa, creche de boa qualidade. Universalizar o ensino médio, a pré-escola, oferecer mais vagas na educação profissional, oferecer mais vagas no ensino superior, melhorar, pagar um salário decente ao professor, tudo isso, professor Luiz Carlos, se faz com financiamento. Daí eu quero concluir dizendo que a meta 20 é a última meta, né, Fátima? São 20, mas nem por isso é a menos importante. Aliás, eu acho que foi de propósito que nós colocamos ela como a última meta. Por quê? Porque ela é a meta âncora. O que é que diz a meta 20, que trata do financiamento? Ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país. Quando Lula assumiu o governo brasileiro investia, a União investia na educação 17 bilhões. De 2003 para 2010, nós passamos para 70 bilhões de reais. Eu vou repetir. Saímos de 17 bilhões em 2003 para 70 bilhões, o que corresponde hoje a 5,2% do PIB. Hoje é o percentual do PIB investido na educação, né? Evidentemente que houve um avanço considerável, você sair de 17 para 70, mas é muito pouco diante da dívida que o Estado brasileiro tem para com a educação das nossas crianças, jovens e adultos. O governo federal deu um passo importante, porque o próprio governo já está assumindo o compromisso
de sair de 5% para 7%. Olha lá, Luiz Carlos. Ou seja, sair de 5% para 7%. Ocorre que é pouco. O debate hoje na sociedade civil não é para 7%, é 10% do PIB. É esse o grande debate. Pode passar rapidamente, Samanda. Bom, mas o plano também não é perfeito, né? O plano tem falhas, tem lacunas, tem limites. Dentre eles eu destaco, não contempla o conjunto das deliberações da CONAI, e aqui eu já dou como exemplo a proposta do PIB. A CONAI defendeu 10%, e a proposta do governo foi 7%. Inclusive, deputada, numa audiência pública que nós fizemos aqui, de várias audiências públicas, uma delas tratou sobre isso. Teve até a professora Amanda, que levou um destaque, colocou lá no Faustão, e bem antes aqui nessa casa a gente já tinha discutido, né? Já com vem certeza. com essa discussão, onde a gente se encontrou também em outros patamares, que é Só importante a sociedade saber que existe já esse estudo, né? Ô, Luiz, e uma bandeira histórica nossa, 10% do PIB não é de agora, né? Que a gente vem defendendo. O problema é que os governos anteriores não tiveram sensibilidade. Mas os limites, então, não contempla o conjunto das deliberações da CONAI, ou seja, nem tudo que foi aprovado na CONAI está no projeto que o governo mandou àquela casa. Daí a importância do debate no Congresso Nacional. O financiamento insuficiente, a inexistência de metas intermediárias, diagnóstico, que só agora, recentemente, é que o governo mandou o diagnóstico para aquela casa, e a questão da falta de mecanismo de responsabilização dos entes federados. Aqui eu quero fazer uma correção. Na verdade, não veio no projeto original, mas o governo mandou, através de uma outra iniciativa legislativa, que foi o projeto de lei que está tramitando lá no Congresso Nacional, nesse exato momento, que cria, Luiz, a Lei de Responsabilidade Educacional. Vocês podem, inclusive, depois fazer um debate se, à luz do município de Natal, não cabe uma iniciativa como essa. Porque, veja bem, tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, quando é na hora de discutir melhoria, né, salarial, a primeira coisa que os governos mostram é que não pode por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, nós queremos criar uma Lei de Responsabilidade Educacional. O que é isso? Significa o seguinte, que aquela meta que foi traçada, e se chegar naquele período e o gestor não cumprir, como o próprio nome diz, ele vai ser responsabilizado. Não é só a prefeitura ou a instituição, o próprio gestor irá responder pelo não cumprimento daquela meta. Pode passar, Samanda? Bom, os desafios do PNE, né? Está aqui, definir as formas de financiamento e qual o percentual do PIB, porque não basta só dizer 10%, nós temos que dizer de onde é que vem esses 10%. Tem o debate do pré-sal, tem outros debates em curso. O Pacto Federativo, Luiz, e aqui eu quero muito rapidamente destacar aqui, que essa questão é fundamental, porque, veja bem, eu, ao longo da minha vida, sempre tenho me dedicado muito à luta em defesa da educação. Aliás, terminar aqui, vou participar lá da Assembleia dos Professores, lá no Xuxo, né? Tenho lutado muito o Fundeb, o piso salarial, mas eu tenho tido também a responsabilidade, junto com os meus demais colegas lá na Câmara dos Deputados, inclusive o deputado Rogério Marinho, que foi presidente dessa casa, hoje também atua na Comissão de Educação e Cultura da nossa casa, independente de divergências ideológicas que a gente tenha, mas quero aqui também destacar o trabalho que ele tem feito lá na Câmara também. Então, veja bem, tenho tido sempre a responsabilidade de não só defender um piso salarial, mas de apontar também o caminho de onde é que venha o financiamento para pagamento desse piso. Na Lei 11.738, nós tivemos o cuidado de dizer que o piso é tanto, mas tivemos o cuidado de dizer que aqueles municípios que não podiam pagar podem recorrer à complementação financeira da União. Eu estou dizendo isso, professor Luiz Carlos, para colocar aqui de alto e bom som que eu venho dizendo pelo país afora. Eu estou convencida que nós não podemos, de maneira nenhuma, desperdiçar essa chance especial com a aprovação do Plano Nacional de Educação para, de uma vez por todas, respondermos a uma demanda histórica
que é cuidar do salário, da carreira e da formação do magistério. Nós não podemos mais adiar a solução para esse problema. Vocês sabem que hoje nós temos um déficit de professor de física de mais de 200 mil professores. De matemática, mais de 250 mil. Eu vou repetir. Hoje, no Brasil, tem um déficit na educação básica de mais de 200 mil professores de física, de 250 mil professores de matemática. É porque as pessoas não querem ensinar? É não. As pessoas têm vocação, querem ser professor. Isso é uma profissão bonita, belíssima. Belíssima. Todas as outras profissões dependem da nossa. O problema é a desvalorização, é o desrespeito, é a falta de incentivo. Então, uma forma de corrigir isso, nós começamos com um piso. E agora, nós temos que ter ousadia no Plano Nacional de Educação para, de uma vez por todas, cravar um piso salarial decente. Estabelecer um prazo, Luiz Carlos, para que essa melhoria se dê de forma gradativa e aí fazer o pacto federativo, entendeu? Fazer o pacto federativo com os estados e com os municípios. Os municípios não têm condições de pagar aquele piso melhor, vamos botar mais dinheiro na educação, definir uma forma precisa de financiamento, com quanto que o piso seja pago e que o piso seja respeitado. O que não dá mais, repito, é adiar esse debate. O Brasil já pagou muito caro por isso, muito caro. Pode passar? Bom, os mecanismos de estratégias no que diz respeito à questão da gestão democrática, aquilo que a gente já falou, as eleições diretas, os conselhos escolares, né? E incluir os segmentos historicamente excluídos da educação, porque isso é uma realidade nova. Até bem pouco tempo, ninguém se incomodava com a educação, Aristeu, dos assentados, de quilombola, dos índios. Esse povo vivia tudo escondido, abandonado, sem visibilidade nenhuma. Ora, nós tínhamos uma lei, que o financiamento só ia de primeira até a 8ª série. Então, volto a dizer, a escola tem que olhar para todos. Tem que olhar para todos, né? Bom, não basta colocar o aluno na escola só, ele tem que garantir, a gente tem que garantir a sua permanência com qualidade. Pode passar, Samanda? Aí o Sistema Nacional de Educação, o financiamento, né? Pode passar. A aprovação do PNS. Segura aí um pouquinho, Samanda.